Boa tarde, estamos aqui hoje com o senhor André Luiz Santos, bacharel em Ciências Contábeis, graduado pela Universidade Estadual da Bahia, a UNEB. Diretor financeiro da Associação dos Ex-Alunos da UNEB, a UNEX, e atuante nessa área desde 2007. Bem, a convivência com outras pessoas é imprescindível e a ética vem para regular nossas relações com diversos grupos, inclusive no ambiente de trabalho, onde as regras constituem a ética profissional. Sendo assim, gravaremos esse vídeo para um maior entendimento dos alunos de contabilidade com relação a quais decisões tomar eticamente. Boa tarde, André. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Na sua concepção, o que vem a ser ética? A gente conceitua a ética hoje uma situação muito delicada, né? Primeiro porque nós temos que trabalhar com um conjunto de valores, né? Até porque nós lidamos com pessoas a todos os instantes. Levando em consideração a questão da vida profissional, nós sempre estamos lidando com gente, com pessoas, com companheiros de trabalho, com clientes, seja qual for, de alguma forma a gente tem uma relação. E a gente estabelecer ética na situação é você manter com zelo aquilo que você está fazendo, é você manter uma íntegra pessoal naquilo que você está desenvolvendo, porque existe sempre outras partes envolvidas, é você estar com diligência, é você estar sendo sério e responsável. Para mim, ética ela não tem um conceito apropriado, um prato pronto para isso, mas sim uma estrutura de zelo, de diligência, de tempestividade, de cuidado com aquilo que você está fazendo, para que você possa estar desenvolvendo da melhor forma possível. Um contador utilizava-se da etiqueta falsa e afirmou declaração comprobatória de percepção de rendimentos, em base à documentação hábil e legal. Diante do ocorrido, quais as finalidades pertinentes ao profissional contábil no Código de Ética, na sua opinião? É isso, a gente percebe aí que fatalmente ele vai perder o direito de exercer a profissão enquanto contador. A gente sabe que nós temos o Conselho Regional de Contabilidade, que tem uma estrutura adequada para a fiscalização e penalizar aqueles que realmente estejam fora da estrutura ética, que por sua vez está enquadrado dentro do Código de Ética. Então, a primeira situação que vai ser evidenciada é que esse indivíduo não mais vai poder exercer a sua profissão pelo simples fato de ter cometido algo ilegal, que é utilizar de uma etiqueta para comprovar algo e que ele não tem certeza. Possa ser que seja até verdade, mas eu acho um contador que mantenha o respeito precisa estar comprovando de uma forma séria e responsável aquilo que ele está fazendo. E quais são os conflitos éticos mais, como vou dizer assim, vistos no meio de trabalho? A gente percebe que os conflitos éticos ele vai além da questão profissional. Ele vai daquela pessoa que entra no banco e encontra um amigo que está lá na frente para pagar uma conta, ele já se aproxima. É daquela pessoa que vai comprar algo enquanto criancinha e de repente quando ele volta ele quer o troco. Então perceba que esses valores começam desde pequeno, desde o início, em outras situações que você traz para o seu dia a dia. E se tratando da questão profissional, da contabilidade, existem tentações. Tentações essas ligadas à questão financeira, tentações ligadas à questão de vantagem pessoal. Há um desenvolvimento forçado no qual tem pessoas que vai ficar abaixo ou vai ser penalizadas pelaquela sua ascensão. E na contabilidade existem muitas dessas tentações. Uma delas é que a gente tem o poder, se é que eu posso chamar de poder, de desenvolver os números no que se refere aos impostos, no que se refere aos relatórios, né, dentro de uma estrutura que nós precisamos seguir, em que, se não for fiscalizado, existe facilmente uma manipulação. Só que essa manipulação, uma vez sendo observada no processo de fiscalização, vai ser penalizado não só o administrador, pela toda aquela estrutura que está sendo montada, mas como principalmente também o contador, que for responsável, ou melhor, ele é corresponsável por toda aquela estrutura. Então, no meio profissional, no que se refere à contabilidade, nós percebemos uma estrutura muito delicada no que se refere a seguir, de fato,
a postura ética dentre as tentações que existem, principalmente na questão financeira e na questão das vantagens pessoais. Esses aí são os nossos grandes desafios. Isso não quer dizer que ninguém passe por esse desafio. É o que está posto na sociedade para saber se a gente vai realmente conseguir exercer a profissão com responsabilidade e seriedade ou se a gente está brincando de ser contador. Então existe a estrutura de ser mais um contador no mercado, que aí é qualquer um, e aí você pode realmente seguir os seus princípios ou se você quer ser o contador, que é você estabelecer um respeito na sociedade e um respeito para com a sua profissão. Com relação a elaborações de demonstrativos completos e transparentes, e após devidas análises que caracterizam uma situação financeira decrescente de uma empresa, quais as recomendações e orientações que o contador deveria passar para o cliente, dentro do ponto de vista ético? No caso, ser verdadeiro. Por exemplo, deixa eu entender a sua pergunta. Existe um relatório contábil aonde está percebendo uma situação decrescente, situação financeira da empresa, certo? E qual é a pergunta baseada nisso? Se no caso o contador passaria a informação correta de que a empresa está declinando financeiramente, ou então ele ficaria... Estou entendendo. É aquilo assim, eu gosto muito de estar evidenciando a questão da seriedade, responsabilidade e a questão do posicionamento do contador. Um contador, gente, ele precisa estar se atualizando a todos os instantes. Um contador, ele precisa estar ligado na estrutura tributária, na estrutura societária, em uma organização que lhe permita a ter subsídio para saber utilizar aquelas informações que você falou aí, de decrescência, num processo inverso. Entender que aquilo ali você pode desenvolver um trabalho num processo de geração de informações para que aquele administrador possa virar o jogo. Ou seja, o contador tem que dizer mesmo, olhe, a sua empresa está caindo. Agora o contador precisa ser ético ao ponto de não maquiar, né, as situações para demonstrar que está bem e que a contabilidade está desenvolvendo um trabalho bom, e que ele também. E também precisa manter o respeito enquanto contador e preservar a questão do conhecimento da contabilidade. De que forma? A partir do momento que ele é uma pessoa que estuda e que desenvolve o seu trabalho da melhor forma possível, o que é que ele vai fazer? Vai, diante daqueles números nos relatórios, né, ele vai conseguir trabalhar de uma forma, gerar informações de um jeito que aquele cliente vai mudar a sua logística de desenvolvimento de trabalho, seja qual for o empreendimento que ele tenha, para que no próximo relatório as informações elas sejam mais interessantes para aquele administrador. Então o nosso papel é esse, é trabalhar com os números, interpretar os números e gerar informações cabíveis para que aquele administrador possa desenvolver o seu trabalho de uma forma que no próximo relatório nós tenhamos um melhor resultado. Então é por isso que é bom você ser ético e por isso que é muito bom você ser um bom contador. Não apenas ser ético por ser um bom contador, você tem que atrelar as duas coisas. Porque a única forma de a gente vencer o posicionamento no que se refere às tentações para questões financeiras e as vantagens é você deter do conhecimento e deter de um bom profissionalismo. Porque você consegue reverter a situação com o seu trabalho. Você consegue ter vantagens e você consegue trabalhar com um posicionamento favorável financeiro com o seu trabalho, com o seu conhecimento. E não precisando não ser ético para conseguir essa situação. No caso agora, a gente queria saber um pouco sobre a importância e qual a aplicabilidade do Código de Ética no ambiente de trabalho de um contador. A aplicação dele é fundamental. Primeiro, porque você sabe que existe a questão do temor. Algumas pessoas assistindo umas palestras, né, falando de família, alguns pais chegam e dizem assim, eu vou fazer de tudo para que os meus filhos, eles me respeitem pela criação que eu vou dar para eles, pelo amor que eu vou dar para eles. Mas se eu não conseguir dessa forma, porque ele é muito rebelde, ele vai me respeitar por medo. E por que eles falam isso? Porque vai chegar uma idade que esse filho, se ele não respeitar por medo, ele não vai ter mais temor de nada e não vai mais respeitar os pais de forma nenhuma. Na contabilidade é a mesma coisa.
existe ao longo da história a liberdade de você desenvolver o trabalho, mesmo sabendo o que você pode fazer e o que não pode. E de repente você percebe que fica muito fácil e as tentações elas ficam evidenciadas de uma forma que você cai de forma muito tranquila. Então o código de ética vem para regular, nem que seja por medo, entre aspas, né? Para que você possa entender que toda falha que você tiver, existe uma legislação que vai cair por cima de você e podendo lhe penalizar. Então a aplicabilidade do código de ética na contabilidade, ele perpassa por essa situação, para que você possa entender os seus limites, os seus deveres, os seus direitos, aquilo que você pode fazer e o que você não pode fazer. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós estamos tão acostumados a fazer coisas erradas que a gente não percebe que está errado. Na contabilidade também a gente começa a fazer coisas, né? Emitir relatórios de determinadas formas, ter algumas práticas, que chega um momento que a gente nem percebe mais que está errando, sem saber que não é permitido pelo Código de Ética. No caso, Esquece. Então a gente percebe que o Código de Ética ele é fundamental para regular o nosso posicionamento e as nossas atividades, sabendo os limites, aquilo que a gente pode fazer, o que a gente não pode, até onde a gente pode alcançar e até onde a gente não pode alcançar. Então realmente para regular todas essas atividades desenvolvidas pelo profissional de contabilidade. A gente queria te agradecer com relação às informações que você passou para nós, alunos do primeiro semestre, e o que vai nos ajudar bastante a outros alunos de contabilidade a entender um pouco mais com relação a essas perguntas que são bem rotineiras no meio contábil também. A gente agradece também, né, pela oportunidade e parabeniza por essa iniciativa, e principalmente quando se trata de ética. A gente percebe que a sociedade hoje, de um modo geral, fala-se de corrupção de uma forma muito simples. As pessoas não temem hoje, não têm medo e não têm vergonha de falar de corrupção. Não tem vergonha de você falar de coisas erradas que é praticado. Você percebe que hoje na sociedade há uma inversão de valores. Parece que para você ser bom, você tem que ser mal. Uma pessoa má é aquela pessoa boa. Perceba, aquela pessoa que é tão boa, dócil, que faz as coisas certas, é abestalhada. Ah, como é que você vai crescer assim? Acorde. Já outra pessoa que começa a evidenciar esperteza para ganhar as coisas, essa pessoa é boa. Então perceba, diante dessa inversão de valores, precisa-se ter trabalhos, né, pautados no que vocês estão fazendo, para que possa trazer à tona a questão da ética, trazer essa discussão de volta, porque a partir do momento que você esquece dessa discussão, vocês abrem margens para que as coisas que estejam fora do código de ética, né, elas sejam destacadas. E vocês desenvolvendo esse trabalho vai fazer com que a contabilidade, no caso específico aqui, possa pegar o código de ética e deixar como livro de cabeceira para toda e qualquer atitude ligada à contabilidade. Obrigada. Tá bom.